Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ainda na versão atualizada, nós temos o seguinte: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te adoramos nesta noite e te bendizemos, ó Deus, porque Tu és aquele que tem por nós entregado a sua vida e, meu Deus, dado a nós redenção eterna através do Teu sangue. Te adoramos, ó Deus, porque muito mais do que simplesmente uma história, Tu és a realidade em nós, que nos comprou, nos lavou e nos redimiu do império das trevas e nos chamou, ó Deus, como sacerdotes do Senhor, como, meu Deus, povo santo, escolhido e separado. Por isso, nesta noite aqui estamos reunidos, meu Deus, como igreja, como aqueles que são separados do Senhor, santificados, e, meu Deus, que não vivem em envolvimento com as coisas as quais não te agradam. Nós não estamos cegados, nosso entendimento não está obscurecido, todavia o Teu Evangelho pôde resplandecer a nós, por isso nós temos vida, não somos incrédulos, e o inimigo não tem poder sobre nossas vidas, porque temos o entendimento que vem do Teu Espírito, e a luz do Teu Evangelho brilhou em nós. Pai, em nome de Jesus oramos, venha falar conosco esta hora, e Espírito Santo, que a sua palavra seja emanada, Pai, para a glória do seu nome, Jesus Cristo. Meu Deus, abre o entendimento, quebra, meu Deus, as barreiras, põe por terra toda oposição agora, em o nome de Jesus nós clamamos e pedimos. Espírito Santo, fala-nos nesta hora, nós pedimos em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar em o nome de Jesus. Meu Deus, é bastante interessante como as coisas acontecem e como Deus faz as coisas. Ontem o Paulinho me mostrava algo e me deixou bastante perplexo pela violência e pela brutalidade do fato, e isso nos chama a atenção, e todas as coisas que ocorrem na nossa vida, elas servem por experiência ou por diretriz. Deus sempre usa as coisas para, de uma forma ou outra, mexer conosco. Então é óbvio, talvez você deve ter visto, se não viu, nem recomendo que veja, mas são dois homens batendo em uma moça e cortando o seu cabelo, rapando a sua cabeça, ela já sangrando e com seus braços todos com hematomas, e ela caía porque não tinha força para se manter, e ele mandava pancada nela, e ainda com uma gilete cortando o seu cabelo e com tesoura e mandando pancada, e alguém faz um comentário: pena que morreu. Então é algo que eu, para dizer bem a verdade, até nem penso assim nela, porque talvez estaria dopada e drogada e passado não estaria sentindo nada, mas pensamos para que ela chegasse àquele ponto, aonde a descida que essa moça teve, o que os pais sofreram, o que eles passaram, todas as tentativas de resgate que foram feitas, tudo, enfim, que foi tratado para essa vida não ir para esse caminho, ou talvez de famílias desajustadas, que até mesmo os próprios pais a inseriram em prostituição, não sei, para ter um pouco de dinheiro em casa. Talvez você possa dizer: que é isso, pastor, que quem pode inserir filhos na prostituição? Nós tivemos casos que nós
pessoalmente, eu e minha esposa, disponibilizamos a empresa para que as meninas trabalhassem na empresa, que elas estivessem conosco, que começassem a ter uma vida diferente, e realmente começaram, e sofremos até roubos, né? Pequenos furtos ali foram feitos, a gente vendo e quieto, aguenta. Então o mundo, ele na verdade, ele jaz no maligno, de uma maneira a qual o inimigo ou o Deus deste século está cegando o entendimento dos incrédulos, ou a capacidade de olhar e ver que as coisas estão brutalmente viradas, os valores invertidos. Deus, na verdade, para alguns é uma utopia, e o compromisso com Deus é algo que não importa, e nós, como igreja, temos posição. A igreja tem um papel, vivendo em meio a uma sociedade decadente, uma sociedade pregressa, maldita, com valores e ideais totalmente contrários aos de Deus, e aonde você vem encontraria qualquer pessoa que seja das coisas mais simples, ou hoje até é perigoso você dizer, olha, meu filho vai levar umas varadas. Que isso, cuidado, hein? Não pode mais educar os seus filhos, porque o inimigo, Deus deste século, ele está começando a cercear, ou a fechar e a cercar aquilo que Deus está dirigindo a igreja a fazer. Porque a Bíblia é clara em dizer isso, como muitas outras coisas. Podemos entrar no fato do homossexualismo, que a Bíblia é veemente contra, era qualificado de morte, era algo horrível, e a Bíblia é clara em dizer que tal pecado, os que praticam, não entrarão no reino dos céus. Aí lendo um livro, toca a trombeta em Sião, e o pastor detonando, o livro é de 66, e ele detonava sobre o divórcio, que as igrejas mesmo, que deveriam ser aquelas que combateriam, que lutariam contra aquilo que Deus abomina, porque o divórcio é algo que Deus detesta. Deus detesta o divórcio. E na verdade está tudo ficando secularizado, tudo está ficando normal, tudo, sabe, no mundo até a gente pode compreender que as coisas estão ficando normais e que ninguém liga, porque o Deus deste século, a Bíblia nos diz que ele cauterizou ou cegou, obscureceu a visão dos incrédulos para que a glória de Deus não se manifeste. Até entendo, mas dentro da igreja isso jamais poderia acontecer, isso jamais deveria, sabe, haver dentro da igreja nem os pecados e nem mesmo a omissão, porque nós somos porta-voz do Senhor, amém, igreja? Nós somos aqueles que levamos a palavra e que levamos o confronto, e é bastante complexo você confrontar a sociedade nos dias que nós vivemos, porque a sociedade está maluca, está doida, está anestesiada. O Deus deste século cegou o seu entendimento, então eles estão cada vez mais perversos, cada vez mais sanguinários, cada vez mais pervertidos, feitores de maus, pessoas que buscam e procuram fazer cada vez coisas piores ainda. Meu Deus, eles ficam, sabe, maquinando e pensando de que maneira ser mais perverso. E qual seria o papel da igreja dentro de tudo isso que nós vemos? O papel que a igreja desempenha inserido no meio da sociedade é contrariar esta imoralidade, tentar trazer ao menos, sabe, o não, Deus não se agrada, que é isso, rapaz, ou rejeitar o mal, ou não ter parcialidade, ou não compactuar com o mal, porque o fato de ver o mal, e assistir o mal, e aceitar o mal, compartilhar o mal, mesmo que eu não faça este mal, eu sou cúmplice, eu estou dizendo que tudo bem. E existe um grande problema hoje dentro das igrejas, ninguém mais se envergonha, ninguém mais fala, estão diluindo, a verdade é essa, estão diluindo o poder do Evangelho, e o problema lá fora é muito grande, mas o problema dentro das igrejas, ou da nossa vida, eu quero dizer, a nossa vida também é grande, porque nós não podemos diluir o pecado, e nem diluir a verdade. O que é mal, mas tem gente que começa a relevar e coisa e tal, e nós vemos, abre aí Jeremias 6, no versículo de número 15, que isso é um problema já antigo. Jeremias 6, no versículo de número 15, profeta Jeremias 6, versículo de número 15, e o profeta vivia praticamente os problemas que se vivem hoje, porque as pessoas olhavam o pecado com naturalidade, porque de tanto se olhar o feio se tornou bonito. É horrível isso. Como assim, pastor? Irmãos, quando você é exposto a algo que é horrendo, horroroso,
Se você é exposto várias e várias vezes, então acabamos nos habituando com aquilo. Por isso é que a igreja não deve se conformar com o que é mal. Tudo que que é contrário à vontade de Deus, nós não nos conformamos, não devemos. Senão começamos a conformar e vamos achando que aquilo não há problema. Então a palavra do Senhor diz o seguinte, 6 no versículo de número 15. O profeta, Deus vem e fala através do profeta, estão envergonhados de suas abominações. Ele faz uma pergunta, será que o povo de Israel está envergonhado do que fazem diante das coisas que Deus tem mandado, as coisas erradas, suas impenitências, coisas abomináveis, será que eles estão envergonhados? E ele responde, pelo contrário, de maneira alguma se envergonham, nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão entre os que caem, quando eu os punir, tropeçarão, diz o Senhor. Veja que Jeremias tinha preocupação e Deus usa ele e fala assim, olha, estão envergonhados dos seus pecados, das suas abominações, das coisas que desagradam a Deus, porventura estão? Estão nada, nem se preocupam, nem ligam, não estão achando ruim, não estão achando que isso é algo que desagrada a Deus, e isso é um problema muito, muito sério. Coisas que estão sendo exploradas lá fora, começam, porque Israel, como já sempre disse, é um tipo da igreja de hoje, é o povo separado de Deus, e é um grande problema, porque muitas vezes dentro da igreja, e dentro daqueles que se dizem ser do Senhor, não se envergonham. É bem verdade que nós podemos ter um pecado, um delito, ou fazer algo, mas isso nos incomoda e nos fere, e nos faz nos arrepender e abandonar o mal. Essa é a verdade do Evangelho, nos faz olhar para algo que é mal e pecado e que desagrada a Deus, e olhamos aquilo com pavor e lutamos para ser livres. Mas quantas pessoas se acostumam com o mal e isso não tem problema, Deus não é tão assim, Deus é amor, afinal de contas Deus é amor, e você acha que Deus vai me ferir por isso, ou me destruir por isso? Então nós vamos ver que é algo muito sério que acontece diante do Senhor e sua palavra. Existem pessoas que acham que Deus não se ira. Mateus 24, 37 mostra algo que é ruim e é bom ao mesmo tempo. Mateus 24, 37. Mateus 24, verso 37. Amém? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Veja que o dilúvio, ele foi nada mais, nada menos do que o juízo e também a ira de Deus sobre as coisas erradas. E as pessoas não entendem isso. Mas Deus é amor, isso é o tempo da lei, sabe? Sodoma e Gomorra, quando os homens se inflamavam e havia ali uma grande, uma onda terrível de homossexualismo e sodomia, então, não, mas isso aí é no tempo da lei, Deus não vai mandar fogo, não, Deus se ira, irmãos. Sabe, se ira e Deus não aceita determinadas coisas. Então a sociedade está em decadência. Por que essa sociedade decadente, além de estar decadente, influencia a igreja? Porque a igreja, estou falando essa aqui não, estou falando a igreja universal do Senhor, todas as igrejas estão, correndo um risco sério da secularização, que é trazer o que é secular e mundano para o seio da igreja, começar a andar igual eles, viver como eles, falar como eles, gostar do que eles gostam. Irmãos, Deus não pediu e fez oração para que nós fôssemos tirados do mundo, mas que nós fôssemos livrados do mal, no sentido de andar em uma terra a qual nós não pertencemos e que sejamos então não contaminados com essas coisas que o mundo tem tentado perverter as nossas vidas. Nós somos aqueles que mudamos. Nós não somos o crente chuchu, meu irmão. Nós somos o crente café. É nós que vamos dar o gosto. É nós que vamos mandar. É nós que somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos aquele que tomamos gosto do outro, não. Eu não sou crente camaleão. Falei, eu não sou crente camaleão. Diga assim, eu estou aqui para influenciar.
Irmãos, o sal você coloca onde for, até no doce, qualquer lugar, na água, onde for, ele influencia. O chuchu, meu filho, ele pega gosto de tudo. Então tem um crente chuchu e tem um crente sal, né? E é um problema sério hoje em dia. E às vezes eu participo de algumas cenas que me deixam a absurdade de cabelo em pé, embora é curto, de vez em até arrepia, porque os cristãos, você está percebendo, o cara está na roda do ímpio, ele fala piada de ímpio, ri de piadas erradas, vê coisas erradas, aí ele está junto de sua esposa, ou junto de seu pastor, não sei, aí ele vira um santo, uma coisa absurda, a capacidade de integração ao ambiente. Nós não nos integramos a ambientes que não são de Deus, nós permanecemos da maneira que o nosso Deus deseja, amém? Da forma que Ele quer, da forma que Ele espera, de uma nação santa, de uma nação totalmente mudada, de uma nação totalmente zelosa pelas coisas de Deus. Então entenda algo interessante, a ira de Deus é algo que se manifesta assim. Romanos 1, no versículo de número 18, você vai ver que é bastante longo, mas a gente não vai ler tudo, até só um pouquinho para que tenha uma noção. Romanos 1, no versículo de número 18, você vai ver, e aqui já é Novo Testamento, e aqui já dá um conflitozinho aí com quem diz que Deus não se ira, que Deus é bom, que Deus não tem juízo. Enganam-se quem acha que Deus não julgará. Inclusive, principalmente, Paulo fala que o juízo começará dentro da sua casa. Aí ele diz, ai daqueles que são de fora. Então, se a coisa vai pegar primeiro para nós, imagine então para quem não for, né, de Deus. Então, diz assim, olha, do céu se manifesta o que, irmãos? A ira de Deus sobre todo o quê? Impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, pois os atributos de Deus são visíveis. Ele vai falar que se pode encontrar Deus na natureza, pode-se encontrar Deus em todas as coisas. Isso aqui não há meios de você dizer que Deus não existe. Pois tendo conhecido a Deus, verso 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram o que, irmãos? Fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então veja que Deus tem uma ira. Por quê? Porque o homem, na verdade, começou a seguir os seus próprios caminhos e não olhou dizendo que Deus existia e de Deus não existe, Deus não liga, Deus isso. Mas a ira de Deus se manifesta, por isso devemos tomar cuidado. A maneira que andamos, a maneira que vivemos, a maneira que nos portamos, como nós somos no meio da sociedade, quem eu sou verdadeiramente, porque a ira de Deus se manifesta. Abra aí Efésios 5, no versículo de número 1. Efésios 5, verso 1, olha que interessante, e você vai ver que os filhos da desobediência, que desobedecem deliberadamente, que fazem a sua opção por pecar, se envolvem com tudo que não presta, tudo aquilo que desagrada a Deus, que a ira de Deus se manifesta assim. Efésios 5, no versículo de número 1, diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diga aqui está uma ordem. Ser igual, filhos de Deus. É uma ordem, imitadores de Deus. Você tem que ser, imitar o que Jesus fez. Seja, pois, imitador de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas quanto à prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, que você é santo. Veja bem, não é para nem se nomear, não é para que haja nem conversa, que não haja nem papo sobre isso, quanto mais a prostituição. Aí diz, nem torpeza, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes sim ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja bem, se faz isso não tem herança. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então isto é uma advertência. Deus está advertindo, e quando ele chega no verso 6, ele diz: ninguém te engane com palavras vãs. Ele está dizendo: olha, não adianta a pessoa vir falar para você que não tem problema, que não tem pecado, que pode fazer sim, que com o tempo é normal, esse negócio aí pode ficar bom, ó, você vai fazendo assim, você vai andando assim, que o tempo vai passar e você vai deixar disso aí. E aí eu não entendo a pessoa se enganar porque ela escutou uma doutrina mentirosa, porque ele anda em caminhos errados, ele está em pecado, mas alguém disse a ela, conversas vãs ou enganosas, que aquilo não tem problema. Deus se ira com isso. Há julgamento, há problemas, e infelizmente nós vemos muitos cristãos vendidos, preferem ouvir a palavra de homens, preferem ouvir a palavra de pessoas, ou de namorado, namorada, ou do pai ou da mãe, mas a palavra de Deus fica em últimas circunstâncias. Deus se ira. Irmãos, a pior coisa que tem, meu irmão, é Deus irado, não é o diabo não é o patrão, não é a polícia, não é nada. A pior coisa é a ira de Deus. E a ira de Deus, ela não está sobre os filhos da obediência, está sobre os filhos da desobediência, que não obedece. São pessoas duras de coração, de serviço difícil de trabalhar. Deus fala que para Jeremias: pode ir com força, porque esse povo tem a cabeça tão dura, que eu farei a tua mente, você será como diamante contra eles, para romper a mente e o coração deles, que é um coração de pedra. Irmãos, o problema é lá no mundo, que tenta nos influenciar como igreja do Senhor, mas as pessoas que são obedientes e olham para a palavra de Deus, o inferno não prevalecerá contra a sua igreja, não tem como prevalecer. Mas tudo, fala para o seu irmão, tudo é uma questão de escolha. Irmãos, as pessoas precisam compreender isso, porque levar dentro daquilo que Paulo está dizendo aqui: ninguém vos engane com palavras vãs, que é o que alguém, uma liderança, ou uma doutrina falsa, porque é muito mais fácil eu viver em uma doutrina que é fácil, uma doutrina que não tem muitos afazeres, como a irmãzinha me disse ontem, não pode nem falar, disse hoje, na verdade. As pessoas vão lá e compram a bênção, eles vão e compram a bênção, dão uma oferta e compram um potinho de óleo, ou um potinho de água, ou sei lá o que, e dão lá 50, 60, 100, 200 reais, e levam achando que a bênção está engarrafada, e que eu posso chegar e pôr um pouquinho de azeite na minha comida, e a comida vai prosperar, vai dar saúde, e unge o dinheiro, e unge a carteira, e unge a porta, e unge tudo. A irmã diz: eu falei: irmã, sabe o que é isso? Isso são porque as pessoas preferem muito mais comprarem a bênção do que serem fiéis a Deus, e na verdade que a bênção do Senhor verdadeira as alcance. Irmãos, não se compra a bênção do Senhor, as bênçãos do Senhor são gratuitas, por isso é a graça do Senhor, amém? Mas ela advém sobre nós através de obediência, através de um sacrifício, através de uma entrega, através de uma escolha, através de um caminho, através de, entrega total. E aí a bênção vem, mas o que ocorre é que muitas têm preferido ouvir as vãs palavras de ensinamento. Eu estou pegando a Nova Tradução aqui, no versículo 5, versículo 1 até o verso 6, diz assim: olha, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominado pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício agradável a Deus. Vida como sacrifício. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa de vocês. Não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus, fiquem certos disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Veja, está tudo certo. E por último 6, não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Irmãos, é algo sério. Fala para o teu irmão: é sério.
Tem gente achando que é fácil, dá para comprar uma garrafa de bênção. Tem gente achando que é fácil, eu vou à igreja só e sou membro da igreja. Tem gente achando que é fácil, que lê um salmo lá para dormir. Tem gente achando que é fácil, que tem uma caixinha da Preciosas Promessas e tira e saca fora uma Preciosas Promessas e está tudo certo. Isso é conversa para boi dormir. Se nós não tivermos uma conduta no meio de uma geração incrédula, povo perverso, de ideias totalmente diabólicas, e sermos luz no meio de uma das trevas, e sal para poder sermos a diferença, então haverá ira sobre nós. É algo extremamente delicado e perigoso. Então nós precisamos entender essas coisas. Colossenses 3, no versículo de número 5. Colossenses capítulo 3, verso 5 e verso 6. Diz o seguinte, Colossenses 3, versículo 5 e versículo de número 6, diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Veja, está aqui, isso não é invenção minha. Nós precisamos entender, e veja que ele está dizendo, portanto, matem os desejos. Diga, isto eu preciso fazer. Irmãos, Deus não tem um controle remoto que diz assim, pim, desliga. Não pense em errado, não olhe errado, não faça errado, não, deixa eu controlar aqui. Deus não tem isso. Deus não tem um aparelhinho lá, o TeamView, e lá no céu ele entra na tua cabeça e programa o que Ele quer que você faça. Ele lhe dá direções e quer que você ande um caminho de luz e um caminho de bênção. Mas aí é uma escolha. Mas pastor, é difícil porque eu realmente tenho envolvimento com isso, com aquilo, aquele outro. Irmãos, a Bíblia é bem clara em dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Deus lhe toma pelas mãos e lhe ajuda a ter uma vida santa, abençoada, uma vida direita, para que você seja luz no meio de uma geração incrédula. Para que você, quando as pessoas olhem para você no meio do mundo, olhem e dizem, meu Deus, que bênção, esse cara era assim, era assado, ou esse cara não faz isso, essa menina não faz aquilo, que bênção. E vem conversar com você e você pode mudar a sua vida. Você é alguém que muda a vida de pessoas. Você não é a transição, você não é o que muda para o lado deles, você é quem os muda pelo poder do Espírito Santo que está em você, amém? E a responsabilidade da igreja é sempre ir contrário. Rapidamente, Isaías 1,6, nós vamos ver que Isaías detona e chama o povo de Israel como quem estava doente e com feridas, e estava um nojo esse povo, e ele chega e detona eles. E diz assim, olha, Isaías 1, no verso número 6, rapidamente, irmão, se você não achou, feche e escute. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então Isaías chegava no povo que estava andando errado, e ele não chegava, rapaz, olha, você está andando de uma maneira que não é muito certinha, rapaz, muda o teu caminho. Diz, não, rapaz, você está podre, tua cabeça está detonada, você está com pus, você está, rapaz, com feridas nojentas, e esse é o pecado na sua vida, e você não está permitindo que o óleo caia e que Deus o cure. Então o pecado, ele precisa ser exposto, sabe, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser falado. Esse é o papel da igreja. A igreja não pode se acostumar com o pecado, a igreja detona o pecado, amém? Você que é a igreja, não é a igreja templo, é você, sou eu. Nós não compactuamos com o mal, nós não aceitamos o mal, nós não estamos ligados a ele, nós estamos na verdade confrontando, mostrando como ele fez. Tem outro versículo aqui de também Isaías 5, no versículo de número 2, Deus é tremendo usando ele, diz assim, olha, está falando o cântico do vinheteiro que foi plantar uma vinha. Em resumo, diz assim, olha, ele cavou e limpou das pedras e plantou excelentes videiras, edificou no meio dela uma torre e construiu nelas um lagar, fez até mesmo um lago, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Isaías chega para o povo e fala assim, olha, Deus fez um local lindo, preparou, limpou, tirou pedras, preparou, como Ele prepara as nossas vidas, amém?
Nós somos esse lugar. Deus olha para nós, começa a limpar a nossa vida, tirar as pedras, tirar as coisas ruins, tirar os vícios, tirar tudo que não é de Deus. Ele vai arrancando, ele vai preparando, vai cuidando. E aí ele disse que ele preparou até um lago, irmãos, para que aquilo que ele plantou crescesse e desse boas uvas. E ele esperava bons frutos, mas o que deu foram uvas bravas, não presta para nada, talvez para fazer veneno. Então Deus espera da nossa vida o quê? Que nos prepare, que nos limpe, que nos molde, que transforme-nos em pessoas que produzam bem. Só que tem pessoas que querem produzir o mal e produzem o mal. Então o pecado é confrontado, o pecado ele é exposto, mas o pecado também, quando nós queremos, ele é tratado. Amém, irmãos? Tratado. Nós temos que tomar cuidado. E por último, você abre a sua Bíblia em Romanos 12, capítulo 1. Vamos ver aqui rapidinho, 2 Timóteo 3, verso 1, para que você entenda que isso é algo que já está profetizado, que o mundo realmente teria uma virada, não ia dizer cultural, mas não é cultural não, ela tem uma virada, na verdade, ética. O mundo começa a ter uma variação brutal do que é o correto. Então aqui em 2 Timóteo 3, no versículo de número 1, diz assim, olha, sabe porém isto, irmãos, isto é profético, coisa dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Calamitosos ou difíceis. Nos últimos dias vai ficar, como diz o outro, pedreira, a coisa vai ficar nervosa, pois os homens serão o quê? Amantes de si mesmos. Isso aqui é ego, isso aqui é orgulho, isso é prepotência, o cara luta por ele, não quer saber de ninguém, arrebenta quem tiver que ser. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, sem amor para com o próximo, para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do que, irmãos? Dos prazeres do que amigos de Deus, tendo, porém, aparência do quê? Piedade, negando-lhe, porém, o poder, afasta-te também destes. Então veja, o camarada é tudo de ruim, mas ele faz tudo de mal, mas ainda ele tem uma carinha de anjo. Você conversa com ele, a voz é veludo, né? Um grave assim, acetinado, o cara até parece um anjo, mas ele é um capeta, e a Bíblia está dizendo para você se afastar, porque esses são dias de mal. Então nós vivemos, irmãos, infelizmente, estes dias trabalhosos e calamitosos, aonde nós temos que tomar muito e muito e muito cuidado, da maneira que nós conduzimos a nossa vida, para que Cristo habite e viva em nós. Romanos 12, verso 1. A coisa está tão absurda, hoje, pesquisando lá, algum estudo, alguma coisa, eu vi a nova campanha que o governo está lançando, um novo filminho do MEC, e é um lixo ainda pior do que nós já passamos aqui. É um desenho de criança de 7 a 11 anos, é um desenho onde é somente figurinhas com cores infantis, desenho infantil, mas que de infantil não tem nada, aonde é um menininho que gosta de andar de motocicleta, e ele tem um amiguinho, e ele começa, aí cai o martelinho lá, e os dois pegam o martelinho na mesma hora, um olha para o outro, já dá uma intenção ali, dá um clima, e aí vai passando, coisa e tal, o piazinho vai dormir, pega a lanterninha, e começa a olhar a menininha subir na moto, de minissaia, ele olha, e tarará, mas daí ele joga a lanterninha para o menino, dá uma geral no piá, e rola até, gente, é um absurdo o que está acontecendo. Os tempos são maus, horroroso, terrível, horroroso, uma coisa absurda está acontecendo. Então a igreja, ela tem que estar blindada pela palavra e pela santidade, amém, irmãos? Isso quem faz somos nós, através da oração, da renúncia e da busca. E diz aqui Romanos 12, no versículo de número 1, algo que é extremamente importante para nós. Portanto, peço-lhes, ou rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Grave bem, guarde bem,
que você apresente o seu corpo como culto racional, que você apresente a sua vida como oferta a Deus, e que você viva, não se conformando com esse mundo, mas seja um inconformado com as coisas que acontecem, para que para o mundo você seja um inconformado e até um deformado, mas para Deus você seja um lavado e remido no seu sangue, amém? Coloque-se em pé, nós vamos orar, para que Deus derrame sobre nós a sua graça, o seu poder, e que Deus nos dê direção, porque os dias são trabalhosos, e o inimigo está trabalhando, ele não se furta, ele não está perdendo tempo, e nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Amanhã teremos netos, e a vida vai passar, e se nós não tivermos, a visão do que o inimigo está fazendo, nós certamente cairemos em laço, e o pior de tudo isso, é que a ira de Deus ainda pode recair sobre nós. Nós precisamos tomar cuidado, que você possa, em nome de Jesus, transformar a sua mente, que você possa se amoldar a Deus, Você não se conforme com as coisas do mundo, mas que você se amolde ao que é de Deus, e assim a Bíblia está dizendo que você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é algo tremendo na sua vida. Talvez você não viveu jamais a vontade de Deus, você viveu só luta e só prova e só dores, mas quando você começa a andar em seu caminho, você vai começar a ter acesso a essa vontade boa, perfeita e agradável. Tua vida começa a tomar outro rumo. Você pode até perder amigos. Alguém me disse, eu não vou mais a essa igreja, nem era aqui alguém me falando. Eu disse, por que você deixou de ir à igreja? Ele dizia, eu deixei de ir à igreja porque eu perdi todos os meus amigos. Eu não tenho mais amigos, eu vou à igreja, só tenho os amigos da igreja. Eu disse, rapaz, continue na igreja, são os verdadeiros amigos, e o melhor amigo você não perdeu, é Jesus Cristo. Ele fala o seguinte, Jesus diz o seguinte, não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Irmãos, nós queremos ser amigos de Jesus, nós queremos andar com Ele, viver com Ele, fazer o que agrada ao Senhor. E assim nós vamos experimentar coisas extraordinárias, que a qual você não tem ideia, a sua mente não pode conceber, você não tem capacidade de pensar o que Deus vai fazer em sua vida. Os dias são trabalhosos, os dias são maus, os homens são gananciosos e problemáticos e malignos, mas nós estamos guardados pelo sangue de Jesus, e estaremos fazendo declaração e menção e confronto ao pecado. Olha, nós declaramos que isso é mal, isso não é certo. Não é que você vai brigar e sair quebrando tudo, não, mas você não vai aceitar, porque você faz parte da luz, e onde a luz chega, as trevas têm que sair. Quando você acende a luz onde há um lugar totalmente escuro, você vai enxergar o caminho. Quando você está viajando em uma estrada e o seu carro tem os faróis potentes, então você pode andar com segurança, e essa é a luz que brilha em você. Você enxerga o caminho, ilumina o caminho para os outros, você é fonte de bênção, e assim você vai ter de Deus toda a aprovação, e toda a sua oração e toda a sua petição será, certamente o Senhor estará com seus ouvidos voltados para você. Mas veja bem, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, ela é sal e ela é luz, ela dá gosto, tempero. A igreja como sal, ela preserva, e como luz ela direciona, ela esclarece, ela aponta, não é que julga, mas ela aponta erros que precisam ser corrigidos. Você é essa pessoa, você é fonte de bênção, você é instrumento do Senhor, e para tal, em o nome de Jesus, você será um grande atalaia do Senhor. Você vai declarar as suas verdades e vai salvar vidas que estão indo aí para um caminho de morte. Não vão tirar você do caminho, é você que colocará eles no caminho, amém? Coloca a mão em seu coração. Senhor Pai, nós sabemos que és Tu quem fala, Deus, e não é a palavra que queremos ouvir, e sim a palavra que temos que ouvir. Meu Deus querido, és Tu quem manda, és Tu quem faz. Meu Pai querido, eu sei que muitas vezes nós temos intenção de falar ou passar algo, ou vamos até a igreja para escutar algo que nos anime, ou que nos dê algo de força para o amanhã, mas a Tua palavra é a verdade. Ela é como a chuva serode, que cai em tempo certo, que rega a alma, que tira a seca, que destrói, meu Deus querido, todo pensamento contrário, todas as objeções, que põe por terra toda a cegueira, e a Tua palavra foi ministrada. Pai, eu sei que a Tua bênção vem através dela,
Eu sei que a tua palavra, meu Deus, é um escudo. Eu sei que a tua palavra é um caminho. Eu sei que a tua palavra, Pai, para aqueles que nela confiam, ela é mananciais, são mananciais de água. E aqueles que aqui entraram enfraquecidos e precisando da sua ideia de uma palavra de reforço, de força, receberão forças dos céus. Pai querido, a tua igreja não é um marketing, meu Deus, pessoal, não é um marketing multinível, mas a tua igreja é palavra de poder, é palavra de verdade, é palavra que transforma o homem, é palavra que confronta o homem, e esta palavra muda a nossa vida. Então, meu Deus, nesta noite nos colocamos diante do teu altar, para que venhamos ser transformados, que venhamos ser a igreja que verdadeiramente tu queres que sejamos, que nós sejamos, ó Deus, homens e mulheres que declaram a tua voz e o teu querer, que sejamos a trombeta em Sião, que dá o alerta, que grita, Pai, que declara, que fala a tua verdade, o teu querer, que não se omite, que não se envergonha, que não se acovarda de abrir, ó Deus querido, os teus preceitos para os homens. Podemos perder todas as coisas, só não podemos perder a tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, opera em nós, para que o nosso cérebro, nossa mente, para o nosso intelecto possa ser pautado em tua vontade, e assim experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Derrama sobre a tua igreja o teu poder e a tua unção. Dirige-nos, ó Deus, em graça e em vitória pelo teu nome. Em o nome de Jesus nós oramos, e todo o povo de Deus diga amém, e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.